Olá, meu nome é Ana. Eu vou falar sobre os sistemas de coordenadas. Bom, para começar, as coordenadas cartesianas, que são as coordenadas x, y e z. Os valores de x, y e z, eles vão de menos infinito até mais infinito. Ele pode ser representado de duas formas, como um ponto a x, a y e a z, ou um vetor a x. Esse a x é a componente, vezes azinho x, que o azinho x é o vetor unitário ao longo do eixo x, mais a componente AY vezes azinho y, vetor unitário ao longo do eixo y, azão z vezes azinho z, vetor unitário ao longo do eixo z. Por exemplo, se eu tenho um ponto 3, 2 e menos 1, ele pode ser representado também na forma de vetor 3, ax, mais 2ay, menos az. A magnitude, ou o módulo, ele é dado pela raiz das componentes elevadas ao quadrado somadas. E o vetor unitário, ao longo de um vetor A, ele vai ser o vetor dividido pela magnitude. As coordenadas cilíndricas é dado por ρ, φ e z, sendo que ρ varia de 0 a infinito, o φ de 0 a 2π e o z de menos infinito até mais infinito. Nesse caso agora, os vetores unitários eles não são mais ao longo do eixo x, y e z. Ele é dado em direção crescente de ρ, φ e z. No caso, se tem um ponto P qualquer, o ρ ele vai sair do seu ponto de origem, porque ele começa em 0, e vai até esse ponto P, a direção crescente dele está para cá, então para cá que vai ser o vetor unitário. O φ que parte do eixo x, a direção crescente é para cá, então aqui vai estar o vetor unitário a φ, e o z, a z, que é o mesmo, então ele vai seguir a direção do eixo z. A representação é a mesma das coordenadas cartesianas, só que em vez de ser x, y e z, é ρ, φ e z. Existe uma relação entre as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas para fazer conversão, só que existe a relação para converter as componentes, que são usadas essas duas aqui, aqui para converter de ρ, φ e z, e aqui para converter x, y e z. Então, o ρ ele vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, o φ a tangente a menos 1 de y sobre x e o z é o mesmo. E para converter ao contrário, o x vai ser ρ cosseno de φ, y é ρ seno de φ e o z é o mesmo. Agora, para converter os produtos escalares entre as coordenadas cartesianas e cilíndricas, está representada aqui nessa tabela, que ele é diferente. Eu vou fazer um exemplo depois, que dá para entender melhor como usa essa tabela. Mas, basicamente, para converter para a ρ, eu vou usar essa coluna, para a φ essa coluna, a z essa coluna, a x essa linha, a y essa linha e a z essa linha. As coordenadas esféricas são representadas por r, θ e φ, em que r varia de 0 até mais infinito, θ de 0 a π e φ de 0 até 2π. O vetor unitário aqui, ele é igual ao vetor unitário das coordenadas cilíndricas. Então, o vetor unitário de AR, ele vai sair do centro e vai seguir em ordem crescente, da onde está indo o R. O vetor unitário de Aθ sai do eixo Z e segue para essa direção, que é o crescente. E o vetor unitário de Aφ, que ele sai do eixo X, então vai ser essa a direção do vetor unitário. Ele é representado da mesma forma do que as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas, só que agora é r, θ e φ. E a relação entre as coordenadas esféricas e as coordenadas cartesianas
Também tem dois jeitos, né? Que o primeiro é para as componentes, que são esses aqui, que no caso para transformar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, usa para R x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, raiz. O θ, tangente a menos 1 de x ao quadrado mais y ao quadrado, tira a raiz, divide por z. E o φ, tangente a menos 1 de y sobre x, como nas coordenadas cilíndricas. E para transformar de esféricas para cartesianas, o x é r seno θ cosseno φ, y é r seno θ seno φ e o z é r cosseno θ. Aí, para fazer a transformação dos produtos escalares entre os vetores unitários, também a tabela é igual a outra tabela, que vai ver quando é a R, essa coluna, a θ, essa coluna, a φ, essa, a x, essa linha, a y, essa linha e a z, essa linha. Quando eu fizer o exemplo, vai ficar um pouco mais claro de como que usa essas tabelas. Bom, eu vou fazer agora um exemplo de transformação de coordenada cartesiana para a coordenada cilíndrica. Eu tenho aqui um vetor f de 10 a x menos 8 a y mais 6 a z, os pontos 10, menos 8 e 6. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar os valores de ax, ay e az. Então, eu vou ter que ax vale 10, o ay vale menos 8 e o az vale 6. Então, ax 10, ay menos 8 e az 6. Depois eu vou determinar os valores de ρ, φ e z. Então, o ρ, que é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ser a raiz de 10 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Essa é a raiz de 164, que vai dar 12,8. O φ é a tangente a menos 1 de y sobre x. Então, vai ser a tangente a menos 1, o y, que é menos 8, sobre o x, que é 10. Isso vai dar menos 38,65. Agora, uma coisa muito importante. O y, ele é negativo, o x é positivo. Isso significa que a gente está trabalhando no quarto quadrante. O primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo. Segundo quadrante, y positivo, x negativo. Terceiro quadrante, ambos negativo. E quarto quadrante, y negativo, x positivo. Como é o quarto quadrante, tem que somar o resultado com 360 graus. Se fosse o segundo quadrante, soma com 180 graus. Aí vai ter o ângulo que a gente vai usar aqui, que então somando com 360 vai dar 321,34. E o z, que ele é igual a z, então ele vai ser igual a 6. Agora, vamos determinar a partir dessa tabela os valores de ρ, φ e az. Então, os valores que vão multiplicar por ρ vão ser cosseno de φ vezes o 10, porque é o valor de ax, então 10 cosseno de φ, mais o valor de ay, que é menos 8, vezes o seno de φ. O valor de Af vai ser menos o seno de φ vezes o 10, então 10 vezes menos o seno de φ, mais menos 8 vezes o cosseno de φ. E o valor de AZ, que vai ser 6. Agora, montando o vetor dessa forma, F, então, vai ser, abre parênteses, né, 10
cosseno de φ mais, abre parênteses, menos 8 seno de φ. Isso tudo multiplicado por arro, mais 10 menos vezes seno de φ, mais menos 8 cosseno de φ. Isso multiplicado por Af, mais 6az. Então, o nosso vetor F agora, colocando os valores, vai ser 10 cosseno de 321,34 mais menos 8 seno de 321,34 vezes arro, mais menos 10 seno de 321,34 mais menos 8 cosseno de 321,34. Tudo isso multiplicado por Af e mais 6az. O vetor F agora, então, vai ser, eu já fiz as contas, então vou pôr só o valor, que vai ser 7,8 mais 4,99 arro, mais 6,24 menos 6,24 Af, mais 6az. Então, a gente vai ter o novo vetor 12,79 arro mais 6az. Agora, um exemplo de transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Tem o vetor 10ax e o ponto menos 3, 2 e 4. Então, primeiro, determina qual é o nosso valor de ax, que vai ser 10. O valor de r, que é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que vai ser a raiz de menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, raiz de 29, que dá 5,38. Θ, que é a tangente a menos 1 da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por z. Isso vai ser igual a tangente a menos 1 da raiz de menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado dividido por 4, que vai ser a tangente a menos 1, então, de 0,901, que dá 42,03 graus. E o φ, que é a tangente a menos 1 de y sobre x, vai ser a tangente a menos 1 de 2 sobre menos 3, que dá menos 33,69 graus. E agora, nesse caso, a gente está trabalhando com o valor de x negativo, y positivo, então tem que somar 180 graus nele. E vai dar um ângulo de 146,30. O valor de AR, agora olhando a tabela, o AR vai ser seno de θ cosseno de φ, vezes o valor de AX. O valor de AX é 10, então 10 vezes seno θ cosseno φ. Como não tem valor de AY e não tem valor de AZ, vai ser só esse quadrado que a gente vai usar. O Aθ vai ser o valor de AX, que é 10,
vezes o cosseno de θ, cosseno de φ. Cosseno de θ, cosseno de φ. E o valor de Aφ vai ser 10 vezes menos seno de φ. Agora, montando o vetor, então vai ser 10 seno de θ cosseno de φ vezes AR mais 10 cosseno de θ cosseno de φ vezes a θ mais 10 vezes menos seno de φ a φ. Substituindo os valores que a gente já tem, 10 seno de θ, que é 42,03, vezes o cosseno de 146,3 AR, mais 10 cosseno de 42,03 vezes o cosseno de 146,3 a θ, mais 10, menos 10 na verdade, seno de 146,3 a φ. Bom, então agora a gente já vai ter, fazendo as contas, vai dar 10 vezes menos 0,557 AR, menos 0,167 a θ, menos 0,554 a φ. Então, o resultado final vai ser menos 5,57 AR, menos 6,17 a θ, menos 5,54 a φ. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender um pouco sobre os sistemas de coordenadas. Tem um site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o site da turma de Teoria Eletromagnética, que tem vários vídeos de temas de eletromagnetismo básico, incluindo os sistemas de coordenadas, lei de Coulomb, lei de Gauss, equações de Maxwell, que vai entrar mais para frente. Então, os vídeos estão sendo atualizados a cada 15 dias, mais ou menos. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais, é interessante dar uma visitada no site. Então, obrigada e até a próxima.